Vamos para a lição de número 9, com o título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nosso textuário se encontra em Jó capítulo 28, versículo 28, onde diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Verdade prática: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo do conhecimento. Muito importante essa lição, porque você veja bem, desde a época de Jó já havia essa preocupação, né? Porque o homem adquire muito conhecimento. Nos dias nós estamos vivendo hoje dessa grande tecnologia, há muito conhecimento, mas há escassez de sabedoria. E a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 9:10, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 28, verso 1 ao 28. Então nós vamos estar aprendendo aqui o que Jó fala com os seus amigos a respeito da sabedoria. Na introdução diz, nessa lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositalmente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. Então, aqui, Jó vai deixar claro, somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria, viu? Na primeira parte da nossa lição, o título: a sabedoria vista como um bem natural. No item 1, o empenho na busca da sabedoria. Neste capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Então, Jó está dando aqui um exemplo prático, né? Ele diz, olha, o homem usa toda a tecnologia, o homem procura pedras preciosas, os mineiros fazem de tudo ali para escavar a terra, até desviam cursos d'água, mas todo esse empenho do homem por adquirir riqueza, por adquirir bens materiais, o homem não emprega, não emprega todo esse esforço na busca de sabedoria. E a sabedoria que Jó está dizendo, na sua época já havia muitos homens sábios. Sábios segundo o quê? Segundo sua tradição, segundo o seu conhecimento acadêmico. Mas Jó está falando com seus amigos de uma sabedoria que vem dos altos, viu? Para ser encontrado, principalmente o minério precisa ser garimpado. A sabedoria igualmente. O minério existe, mas não está enterrado. O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. Então o minério vai escavando a terra, acaba achando ele. Mas a sabedoria, Jó vai deixar bem claro aqui, a sabedoria, ela está em Deus, ela está oculta em Deus. Somente o homem que se aproxima de Deus com temor. E o que é o temor? O temor ele é diferente do medo. O medo nos afasta, o temor nos aproxima. No item 2, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Então, Jó está dizendo, como o homem se empenha ali para buscar ouro, para buscar bens, pedras preciosas, tem que ter uma persistência, tem que ter habilidade, tem que ter diligência, tem que ter muita técnica na execução, né? A busca da sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difícil acesso, de pouca iluminação. Por isso, há necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca pela sabedoria. Mas apesar de todo esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Então veja bem, Jó era um homem que o próprio Deus disse que temia ao Senhor. Então Jó tinha muita sabedoria. E sabedoria que vem dos céus. Mas quando seus amigos estão ali naquele debate, naquele embate com Jó, então seus amigos vão colocando a sua teologia. E a teologia da época, como hoje também ocorre essa teologia, se a pessoa está sofrendo porque tem algum pecado, se a pessoa não tem carro bom, não tem uma casa boa, é porque não é próspero diante de Deus. Essas teologias, a teologia da prosperidade, toda essa teologia sempre houve, só vai mudando a roupagem, só vai mudando o modo de falar. Mas Jó era um homem sábio diante de Deus, mas mesmo assim, quando ele olha para as coisas de Deus, ele diz que está buscando essa sabedoria, é a sabedoria que vem dos céus. No item 3, de onde vem a sabedoria, Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado
na escavação da sabedoria. Então Jó, ele está deixando claro que o homem se empenha, o homem consegue achar o ouro, achar as pedras preciosas, mas a sabedoria, ele está deixando bem claro que o homem não tem conseguido alcançar. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelos métodos acadêmicos, porque Jó era um homem sábio, os seus amigos eram homens sábios, vamos dizer assim que eles eram letrados, mas Jó está reconhecendo aqui, é como se Jó dissesse assim, temos muito conhecimento, mas nos falta a sabedoria que vem dos céus, é claro. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. O próprio Tiago escreve, né? Na sua carta, Tiago nos lembra de que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Então, que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento para que a gente possa colocar em prática a sua santa e bendita palavra. Parte 2 da nossa lição, a sabedoria vista como um bem comercial. O preço da sabedoria. Qual será o preço da sabedoria, hein? Será que sabedoria tem preço ou sabedoria tem valor? Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó, neste capítulo, com a descrita no livro de Provérbios, com aquela descrita lá no livro de Provérbios. E precisamos entender o seguinte, Jó estava debatendo com seus amigos, que eram pessoas sábias, viu, segundo os critérios humanos. Então, se nós formos colocar nos dias de hoje, e aqueles amigos de Jó que estavam ali debatendo, eram doutores, conhecedores de todas, vamos dizer, os conhecimentos humanos, segundo as faculdades daquela época. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada, se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Mas por que isso? Porque diante desse sofrimento de Jó, ele é um homem temente ao Senhor. Então ele é um homem que tem sabedoria diante de Deus. Mas diante das circunstâncias humanas, por mais que a gente tenha algo da parte de Deus, nós temos que entender o seguinte, nós temos que estar totalmente à mercê de Deus. Então Jó vai entendendo que ele precisa estar, e tem esse conhecimento, ele tem essa sabedoria, mas essa luta que Jó enfrentou é para trazer um entendimento a todos nós seres humanos, que precisamos e estamos totalmente na dependência de Deus. A sabedoria de Salomão, que passa de pai para filho, essa sabedoria, nós, através do temor ao Senhor, nós vamos passando essa sabedoria. Nós vamos colocando os nossos entes queridos, né, a par daquilo que é do conhecimento da parte de Deus. Mas, todavia, a salvação ela é individual. Todavia, cada um vai ter que se colocar diante de Deus. Então, os dias que nós estamos vivendo hoje são dias de muito conhecimento. A tecnologia nos traz muito conhecimento, mas infelizmente nós temos apartado da sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O sábio Salomão já escreveu, Provérbios 9 e verso 10. No item 2, o valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino, dizendo o seguinte: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Então, o que é ter sabedoria? É saber como usar o conhecimento. Não adianta ter muito conhecimento e não saber manejar, usar este conhecimento. No item 3 aqui, da parte 2, a sabedoria não é um bem comercial. Então o patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Então o que Jó está querendo dizer? Jó está querendo dizer o seguinte: por mais que a gente conheça, por mais que a gente se aplique a algo, a algum conhecimento, o homem faz bem em conhecer tudo, em saber, em fazer faculdade, em estudar bastante, o homem faz bem, mas Jó está deixando claro, se nós não pedirmos a ajuda dos altos céus, o conhecimento que vem da parte de Deus, a sabedoria que vem da parte de Deus, o homem então,
ele será frágil, ele será fraco, ele será destruído. Na parte 3 da nossa lição, a sabedoria vista como um bem espiritual, uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Olha que pergunta interessante que Jó acaba de fazê-la. E onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura sabedoria. Nele, os homens, semelhantemente a um mineiro, têm garimpado a procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Então, Jó deixa claro, né, que o homem, é mais fácil o homem achar ouro e achar pedra preciosa do que achar sabedoria. Por quê? Porque não é o esforço humano, mas é entregar-se totalmente a Deus. Então nós precisamos entender isso. Não é o mérito. Quando a gente fala esforço, às vezes é confundindo um pouco as palavras. Não é o mérito humano. Então a sabedoria que nós estamos procurando, a sabedoria que nós precisamos para viver tranquilamente nessa terra, para adorarmos a Deus, para recebermos de Deus a sua salvação, essa sabedoria, ela não vem de esforços humanos, mas quanto mais nós nos entregarmos nas mãos do nosso Cristo, mais nós receberemos de Deus essa sabedoria. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode otorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Então, temos que buscar a Deus e acharemos então a sabedoria. No item 2, uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus e ela está em Deus e Ele é quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Então não podemos confundir temor ao Senhor com medo. O medo afasta as pessoas, o temor aproxima. Então nós temos que temer a Deus, nos aproximar de Deus e nos afastar do mal a cada dia mais. Conclusão, vimos que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas, sobretudo, ela tem valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ele se materializa no temor do Senhor. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Então vamos nos dedicar cada vez mais ao Senhor, temer ao Senhor, deixar nossa vida nas mãos dele, adorá-lo, e certamente essa sabedoria vai achar lugar então em nossas vidas. Perguntas: que contraste Jó faz no capítulo 28? No capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Pergunta 2. O que o homem descrito por Jó é capaz e não é capaz de fazer? O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar uma inundação nas minas, mas não é capaz de encontrar sabedoria. É a mesma coisa de hoje. O homem é capaz de tanta coisa, é capaz de ir à lua, é capaz de colocar satélites, é capaz de colocar internet, banda larga, é capaz de tantas coisas, mas está a cada dia mais se afastando de Deus. Que o Senhor tenha compaixão e misericórdia das nossas famílias, das nossas vidas, que possamos nos aproximar mais deste Deus e nos dedicarmos mais ao nosso Senhor Jesus. Pergunta 3. Que paralelo é possível ver no capítulo 28 de Jó? Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo com a descrita no livro do Provérbios. Então nós vemos ali um paralelo, né? E o Provérbios lá, onde nós citamos para vocês, no capítulo de número 9, versículo 10, deixa bem claro: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pergunta 4. O patriarca Jó nega a existência da sabedoria? É uma pergunta. É claro que não. O patriarca Jó não nega a existência da sabedoria ou que ela possa ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Então Jó, ele era sábio, porque o próprio Deus disse que ele temia ao Senhor, e temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas Jó está dizendo, diante do discurso dos seus amigos, que não é assim as coisas não são da maneira que nós estamos enxergando, mas da maneira que Deus está projetando para nós. Pergunta 5. O que aproxima o homem de Deus e o afasta do mal? É o temor ao Senhor. Ele aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Que Deus abençoe você e a sua família, e até a próxima aula. Amém.